Ela nunca imaginou que um homem tão forte, tão bruto, pudesse ser tão vulnerável por amor. Ele, o xerife da cidade, dono de um passado sombrio e um coração fechado, viu tudo mudar quando ela chegou. Prepare-se para uma história de paixão, proibida, redenção e entrega que vai fazer seu coração disparar. Essa é a história de quando o homem mais indomável se rendeu ao amor. E se você quer que os romances continuem sendo quentes e diários, escreva nos comentários a palavra quente e continuaremos escrevendo. Faça a sua inscrição, compartilhe. Para um amigo, clica no curtir. Se prepare, a história de hoje já irá começar. O céu cinzento parecia pesar sobre a pequena cidade, como se pressentisse que algo estava para mudar. E estava. Ela desceu do ônibus com passos incertos, os cabelos desgrenhados pelo vento seco do interior, a mochila surrada jogada sobre um ombro e o olhar perdido, como quem carrega segredos que o mundo não precisa conhecer. Ele a viu primeiro. Da varanda do café local, o xerife encostado no batente da porta, de braços cruzados, o chapéu abaixado protegendo o olhar gelado que analisava cada detalhe dela. O andar apressado, o jeito de quem quer passar despercebida. Mas não conseguia. Mulheres bonitas, assim como problemas, sempre tinham o mesmo efeito nele. Preferia manter distância. Quem é ela? Perguntou o dono do café, acendendo um cigarro ao lado dele. Não sei, ainda, murmurou o xerife, sem tirar os olhos dela. Ela atravessou a rua, sentindo o olhar dele que queimava a pele mesmo à distância. Não precisava perguntar quem era aquele homem. A cidade inteira parecia girar ao redor da sua presença. O distintivo brilhava no peito, mas era o olhar, duro e impenetrável, que intimidava. O xerife deu 2 passos à frente, parando bem na frente dela. Você é nova por aqui, constatou com a voz rouca e firme. Ela ergueu o rosto e, pela primeira vez, os olhos se encontraram de verdade. Azul acinzentados os dele, frios como o inverno. Castanhos profundos os dela, escondendo mais do que queriam revelar. Só estou de passagem, respondeu, tentando soar despreocupada. Mas ele não se enganava. Aquela não era uma mulher que estava ali por acaso. Ele conhecia bem aquele tipo. Bonita demais para ser ignorada, assustada demais para estar segura. Nome? Perguntou seco. Ela hesitou. E foi nessa pausa que ele teve a certeza. Estava fugindo de alguma coisa. Ana. Mentiu. Ou talvez não. Ele não tinha como saber. Ainda. Ana. Repetiu, como quem experimenta o gosto do nome nos lábios. Não temos muitos turistas por aqui. Ela encolheu os ombros, passando por ele e entrando no café. Mas ao cruzar a porta, não resistiu e olhou por cima do ombro. Ele ainda estava lá, parado, imóvel, olhando para ela como quem quer desvendar ou devorar, e naquele instante ela soube que não conseguiria fugir dele, nem ele dela. A noite caiu rápida sobre a cidade, como sempre fazia naquele pedaço esquecido do mundo. Ana caminhava sozinha pela estrada de terra, as botas levantando poeira e o coração acelerado. Não podia ficar muito tempo num lugar só, sabia disso. Mas algo a fazia querer permanecer, mesmo que fosse só por mais uma noite. Um barulho atrás dela. Passos apressados. Vozes. Ei, garota! Espera aí! Ana se virou assustada, vendo 2 homens surgirem do matagal à beira da estrada, sorrindo de um jeito que gelou sua espinha. Ela apertou a mochila contra o peito e acelerou o passo. Não precisa ter medo. Só queremos conversar, gritou, um deles, rindo debochado. Ela começou a correr, mas eles correram também, encurtando a distância rapidamente. Para! Ordenou o outro. O desespero tomou conta. O medo, aquele velho conhecido, quase a fez tropeçar, até que um som poderoso cortou o ar. Parem! Agora! A voz era mais fria que a noite e mais firme que qualquer ameaça. Os homens congelaram. Ana também. Quando ela se virou, o viu. O xerife, parado ao lado da caminhonete, uma mão na arma, o olhar assassino.
Não gritou, não precisou. Apenas olhou. Tão valentões, não são? Disse, dando um passo à frente. Os dois recuaram, as mãos erguidas. Não queremos confusão. Só... Sumam daqui antes que eu mude de ideia, rosnou ele. Sem precisar repetir, os dois se embrenharam de volta no matagal. O xerife se aproximou dela, o olhar ainda duro, mas o peito subindo e descendo rápido, como quem acabara de conter algo mais selvagem do que a própria raiva. Você está bem? Perguntou sem suavidade, mas com algo que soava como preocupação. Ela assentiu, tentando controlar o tremor. Eu... acho que sim. Obrigada. Ele olhou ao redor, checando se o perigo havia passado, e então fixou os olhos nela de novo. Você não devia andar sozinha por aqui. Não conhece esse lugar. Ela mordeu o lábio inferior, um gesto que ele notou e que o fez apertar os punhos, como quem luta contra um impulso. Não tenho escolha, respondeu ela, com a voz mais fraca do que gostaria. Ele a analisou por um segundo longo demais. Então, suspirou e fez o que não queria. Entra na caminhonete. Eu te levo, Ana hesitou, mas o olhar dele não deixava espaço para recusa. Entrou. O caminho até a delegacia foi silencioso, tenso, pesado. Dentro da caminhonete, o cheiro dele, couro, fumaça e masculinidade crua, invadiu os sentidos dela, enquanto ele dirigia com a mão firme no volante, o maxilar tenso, como quem travava uma batalha interna. Na delegacia, ele limpou o pequeno arranhão no braço dela, causado pela fuga. O toque foi breve, mas quando os dedos dele roçaram na pele dela, ambos sentiram. Um choque, um calor. Ele puxou a mão rápido demais. Isso está bom, disse ele afastando-se, como se o próprio toque fosse perigoso. Ela o olhou com um leve sorriso, notando a muralha que ele erguia ao redor de si. Obrigada, xerife. Ele ergueu os olhos para ela, com aquele olhar de quem quer manter distância, mas já sabe que não vai conseguir. Não preciso de agradecimentos, respondeu seco. Só preciso que vá embora. Ela respirou fundo, segurando o choro, o medo e a vontade insana de ficar. Mas ele não percebeu, ou fingiu não perceber, quando ela sussurrou: Eu não posso, e sem dizer mais nada, saiu pela porta, deixando-o sozinho, com o cheiro dela ainda no ar, e com o desejo que ele já sabia que seria impossível ignorar. Os dias passaram lentos e pesados, mas nem Ana nem o xerife conseguiram esquecer aquele olhar, aquele toque rápido demais, e aquele arrepio que nenhum dos dois teve coragem de confessar. Ela arrumou um quarto simples sobre o bar da cidade e conseguiu um trabalho temporário como garçonete. Não era o que queria, mas pelo menos a mantinha ocupada, e perto dele. Porque, embora dissesse a si mesma que precisava manter distância, todas as manhãs seus olhos o buscavam pela cidade, e quase sempre o encontravam, parado na calçada, de braços cruzados, vigiando tudo, e principalmente ela, até aquela noite, a noite do temporal. A tempestade chegou sem avisar, grossas gotas de chuva desabando sobre a terra seca, enlameando as ruas e espantando todo mundo para dentro de casa. Menos ela. Ana ficou presa no depósito dos fundos do bar, tentando fechar a porta que o vento insistia em abrir. Lutava contra a força da tempestade, até que uma mão firme segurou a porta junto com ela, puxando e fechando com um estrondo. Ela se virou de supetão, e lá estava ele, o xerife. Molhado, com a camisa colada no peito largo e o olhar mais escuro do que nunca. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela ofegante. Te procurando. Respondeu sem rodeios. Ela engoliu em seco. O coração disparou. Eu só estava tentando fechar a porta. Ele se aproximou um passo. Ela recuou. Mais um passo, e ela encostou na parede fria sem ter para onde fugir. Não precisa ter medo, disse ele, a voz rouca, mas estranhamente suave. Ela ergueu o rosto,
e o olhar dele desceu para os lábios dela, entreabertos. Um fio de água escorria pelo pescoço dela, se perdendo no decote da blusa fina, completamente encharcada. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem luta contra o próprio desejo, mas quando abriu, a decisão já estava tomada. Não, devia fazer isso, murmurou ele, aproximando ainda mais o rosto. Ela não respondeu. Não podia. O corpo dela inteiro tremia, não de medo, mas de uma vontade absurda, incontrolável. E então, ele encostou a mão na cintura dela, puxando-a para mais perto. O toque queimou mais do que o sol do deserto. Ela soltou um suspiro, e foi nesse instante que ele a beijou, sem pedir, sem avisar. Um beijo urgente, faminto, desesperado, como se quisesse calar todas as perguntas, todas as dúvidas, todos os medos. E ela correspondeu, com a mesma intensidade, segurando a camisa dele, sentindo os músculos firmes sob o tecido molhado, enquanto ele a prendia contra a parede, como quem quer, mas não pode. E mesmo assim não consegue parar. O mundo inteiro parecia ter desaparecido. Só restavam os dois. Ele, com seu cheiro de chuva e desejo reprimido, e ela, se entregando àquele beijo que não deveria acontecer, mas que era impossível evitar, até que ele parou, ofegante, com a testa encostada na dela. Isso não devia, disse, mas sem força. Ela sorriu, provocante, tocando o rosto dele com delicadeza. Eu sei. Ele a soltou de repente, dando um passo atrás, como se o próprio toque dela o queimasse. Não posso, murmurou, antes de sair pela porta, sumindo na tempestade, deixando-a ali, com o coração acelerado e os lábios ainda quentes do beijo que ele jurou não repetir. Mas ela sabia, e ele também. Aquilo tinha acabado de começar. A chuva parou naquela madrugada, mas o calor, esse continuou. Ana não conseguiu dormir. Deitada na cama estreita, com o cheiro dele ainda grudado na pele, passava os dedos distraídos pelos lábios, lembrando do beijo que ele jurou não repetir. Mas ela sabia. Sabia que ele estava tão preso quanto ela, e estava certa. Do outro lado, da cidade, o xerife andava de um lado para o outro em sua sala, os olhos ardendo de desejo, raiva e rendição. Ele apertava o próprio punho, lutando contra a vontade que o consumia por dentro. Não posso. Mas o corpo gritava, vai. E ele foi. Meia hora depois, Ana ouviu 3 batidas fortes na porta do quarto. O coração quase pulou para fora do peito. Ela abriu, devagar, e lá estava ele, parado na soleira, com a camisa ainda aberta, o olhar mais decidido do que nunca. Não disse nada, ela também não. Só se olharam, por um segundo que pareceu uma eternidade, até que ele a puxou pela cintura e a beijou de novo. Dessa vez, sem culpa, sem controle, sem desculpas. Ele entrou no quarto, fechando a porta com o pé, sem soltá-la. Encostou-a contra a parede de madeira, como se quisesse fundi-la ao próprio corpo. O beijo era quente, possessivo, como se quisesse provar algo, ou simplesmente se perder nela de uma vez por todas. Eu tentei, murmurou ele com a respiração pesada, os olhos cravados nos dela. Juro que tentei. Ela sorriu provocante, passando as mãos pelos ombros largos dele, puxando-o ainda mais para perto. E agora? Sussurrou. Ele colou os lábios na pele do pescoço dela, mordiscando de leve, fazendo-a soltar um gemido baixo que incendiou ainda mais o desejo contido. Agora, já é tarde demais, rosnou ele, a voz carregada de um desejo bruto, masculino, indomável. Ela se agarrou a ele, e ele a ergueu no ar, levando-a até a cama com uma facilidade que arrancou dela um suspiro ofegante. Os corpos se encaixaram como se sempre tivessem pertencido um ao outro. Mas mesmo no meio daquele furacão de desejo, ele parou por um segundo,
olhando bem dentro dos olhos dela, como quem quer ter certeza. Tem certeza? Perguntou, a voz rouca, mas cheia de um respeito que surpreendeu Ana. Ela apenas assentiu, puxando-o de volta para si, selando aquele momento com mais um beijo ardente, sem espaço para dúvidas ou arrependimentos. Naquela noite, o xerife, que nunca amou ninguém, se rendeu. Não completamente, ainda não. Mas o suficiente para deixar claro. Aquela mulher era diferente de todas as outras, e ela sabia disso. Sentia e queria mais. Muito mais. O sol nasceu forte naquela manhã, aquecendo o deserto, mas nenhum calor se comparava ao que ainda queimava na pele de Ana. Ela despertou sozinha na cama, passou a mão pelo lençol amassado, ainda sentindo o perfume dele misturado ao dela, e sorriu. Mas ao mesmo tempo, o peito apertou. Ele tinha ido embora, sem dizer nada, sem sequer olhar para trás. Levantou-se, enrolou-se no lençol e foi até a janela. Lá fora, a cidade acordava lentamente. E ele estava lá. O xerife. Impecável como sempre, caminhando pela rua com aquele jeito bruto, a mão apoiada no coldre da arma, a barba por fazer e o olhar. Perdido. Perdido nela. Porque, embora fingisse não notar, a cada passo os olhos dele buscavam a janela do quarto. E quando finalmente a encontrou, parou. Ficaram assim. Ele parado no meio da rua, ela encostada na janela, os dois se olhando, silenciosos, como se o mundo ao redor não existisse. Até que ele virou e entrou na delegacia, desaparecendo da vista dela. Ana soltou um suspiro longo, mas o sorriso ainda estava ali, no canto da boca. Sabia que aquilo não tinha acabado, e de fato, não tinha. Naquela tarde, enquanto servia cervejas no bar, sentiu o corpo inteiro arrepiar quando ele entrou. Não disse nada. Só parou no balcão, com aquele olhar autoritário e faminto. Ela se aproximou, provocante. Vai querer o de sempre. Xerife? Ele inclinou-se levemente sobre o balcão, a voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. O que eu quero? Você sabe que não está no cardápio. Ela mordeu o lábio inferior, sentindo o coração disparar. Então talvez tenha que vir buscar. Ele sorriu de lado, aquele sorriso que misturava perigo e desejo, e se afastou, sentando-se à mesa do fundo, onde poderia observá-la sem ser incomodado. E assim ficou, horas, sem tirar os olhos dela. Ana sentia cada olhar, como se fosse uma carícia, percorrendo sua pele, despertando um fogo que mal conseguia disfarçar. Quando o bar fechou, ela saiu pela porta dos fundos. E lá estava ele, encostado na parede, os braços cruzados, o chapéu de xerife na mão. Achei que tinha ido embora, disse ela, a voz levemente trêmula. Ele se aproximou, devagar, até que ficou a poucos centímetros dela. Achei que conseguiria, confessou, com aquela honestidade crua que fez o peito dela apertar. Ana ergueu o rosto, desafiando-o. E por que não conseguiu? Ele a segurou pela nuca, puxando-a de encontro ao peito largo, a respiração quente soprando sobre a pele dela. Porque desde ontem à noite, eu não consigo pensar em mais nada além de você. Ela fechou os olhos, se entregando ao toque, ao cheiro, à voz. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele a beijou outra vez. Um beijo que não era mais só desejo. Era necessidade. Vício. Obsessão. E ela soube, naquele instante. Ele não iria mais embora. Não conseguia. Assim como ela não conseguiria dizer não a ele. E talvez nem quisesse. Na manhã seguinte, Ana acordou mais uma vez sozinha. Mas dessa vez, não sorriu. O quarto estava frio, e o espaço ao lado dela na cama parecia maior, mais vazio do que nunca. O xerife tinha desaparecido. Nenhuma mensagem. Nenhuma explicação. Nada. O coração dela apertou, e pela primeira vez,
Uma dúvida cruel se instalou. Será que eu fui só mais uma? Mas antes que pudesse se afundar nesse pensamento, ouviu as vozes altas vindo da rua. Gritaria, movimentação. Vestiu-se, às pressas e saiu correndo. Quando chegou à frente da delegacia, viu a cena. Ele estava ali, com as mãos fechadas em punhos, encarando um homem que acabara de chegar à cidade, montado em uma moto barulhenta. Um homem com o mesmo olhar duro, a mesma energia bruta, mas com algo mais. Ódio. Ana não conseguia entender o que acontecia, até ouvir as palavras cortantes. Não pense que vai ser feliz, irmão. Você não merece. Não depois do que fez. O xerife respirou fundo, como se estivesse segurando um furacão dentro do peito. Ana arregalou os olhos. Irmão? O forasteiro continuou. Ela nunca vai te amar de verdade. Não depois que souber. Quem você realmente é? O xerife deu um passo à frente, com os olhos faiscando de raiva. Saia da minha cidade, agora. Mas o outro apenas sorriu, lançando um último olhar de desprezo. Antes de montar na moto e sumir pela estrada de terra, deixando para trás apenas poeira e tensão. Ana ficou ali, paralisada. O xerife a viu, mas não se aproximou. Virou-se e entrou na delegacia, batendo a porta com força. Ela sentiu o peito apertar ainda mais. O que ele esconde? As horas passaram, e ele não apareceu no bar, nem na pensão. Nada. Naquela noite, Ana já não aguentava mais esperar. Foi até a delegacia, abriu a porta com decisão, e o encontrou sentado atrás da mesa, o chapéu jogado de lado, as mãos na cabeça, o olhar perdido. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, mas não disse nada. Ana se aproximou devagar. O que foi aquilo hoje? Ele balançou a cabeça, com um meio sorriso triste. Você não quer saber. Ela se ajoelhou ao lado dele, segurou a mão grande e áspera e disse com firmeza. Eu quero. Ele respirou fundo, lutando consigo mesmo, até que finalmente deixou as palavras saírem. Eu fiz coisas das quais não me orgulho, Ana. Coisas que eu jurei nunca contar para ninguém. Ela apertou ainda mais a mão dele. Eu não sou ninguém para julgar o seu passado. Só quero saber. Você quer mesmo ficar comigo? Ele a puxou de repente para o colo, segurando-a com força, o rosto enterrado no pescoço dela. Eu tento lutar contra isso, murmurou com a voz quebrada. Mas não consigo. Você é a única coisa que me faz querer ser um homem melhor. A única que me faz querer ficar. Ana fechou os olhos, sentindo as lágrimas brotarem. Então fica, sussurrou ela, segurando o rosto dele com as duas mãos e beijando-o. Um beijo intenso, cheio de paixão e dor, de desejo e esperança. Naquele instante ela soube. O passado podia até voltar, mas não iria destruí-los, porque o que tinham era mais forte do que qualquer cicatriz. Os dias seguintes passaram como um furacão. Ele tentou se afastar, ocupando-se ainda mais no trabalho, saindo cedo, voltando tarde, como se o passado que havia ressurgido fosse maior do que eles. Ana, por sua vez, não insistiu. Sabia que aquele homem precisava do tempo dele. Homens como ele não eram domados à força. Eles se entregavam apenas quando tinham certeza de que valia a pena. E ela queria que ele soubesse por ele mesmo que valia. Mas naquela noite, quando ela estava fechando o bar, sozinha, o sino da porta soou. Ana ergueu os olhos, e lá estava ele. O xerife, parado na porta, o chapéu nas mãos, o olhar vulnerável, mas decidido. Ela mal conseguiu respirar. Ele caminhou até o balcão, parou à frente dela e, sem dizer uma palavra, segurou o rosto de Ana com as duas mãos e a beijou com uma intensidade que fez o mundo desaparecer. Quando o beijo terminou, ele encostou a testa na dela, fechando os olhos, como quem finalmente encontrava paz. Eu achei que podia viver sem você, sussurrou, a voz rouca e carregada de emoção. Mas não posso. Ana sorriu, as lágrimas brilhando nos olhos. Ele segurou as mãos dela,
apertando forte, como se temesse que ela fugisse. Eu tentei lutar, Ana. Juro que tentei. A voz dele falhou. Mas eu te amo. Amei desde o primeiro dia que você entrou naquele bar, com esse jeito atrevido, com esse olhar que me desarmou. Ela riu baixinho, emocionada. Ele continuou com os olhos fixos nos dela. Eu sou um homem marcado, cheio de erros. Mas, se você me der a chance, eu quero ser seu. No passado eu tive uma briga muito feia com o meu irmão por conta de uma mulher. Hoje somos inimigos. E desde que tudo isso aconteceu, ele não pode me ver sendo feliz com uma mulher, e sempre vem a tormenta. Mas eu quero ser seu. Só seu. Ana respirou fundo, sentindo o coração bater tão forte que parecia querer saltar do peito. Então, subiu no balcão. Ficou na altura do rosto dele e o puxou pela gola da camisa, aproximando os lábios do ouvido dele. Já é. Ele sorriu, aquele sorriso raro, que ela sabia que não era para qualquer um. Então, a pegou no colo com facilidade, como sempre fazia, como se ela fosse a única coisa que ele precisava carregar para o resto da vida. Levantou os olhos para ela e perguntou com aquele tom meio bruto, meio carente. Vem comigo? Ana acariciou o rosto dele, passando o polegar pela cicatriz na sobrancelha, e respondeu sem hesitar. Para onde você for. Ele a beijou outra vez, agora sem pressa, sem medo. E pela primeira vez, sem defesas. Ali, no meio daquele bar vazio, sob a luz fraca e o som distante do vento no deserto, dois corações marcados se encontraram de verdade. O homem forte, rude e indomável, finalmente se rendeu. E Ana soube, sem nenhuma dúvida. Ele era dela, para sempre. E aí, você acredita que um homem forte, bruto e dominador pode se render ao amor? Responda nos comentários com sim, ele pode mudar. Ou não, alguns corações são impossíveis de domar. Vamos amar ler sua opinião. Vejo você na próxima história. Tchau.